A mensagem apareceu no meu telemóvel como um raio em céu limpo. Não quero mais saber de ti. Nunca mais. A minha melhor amiga Maria tinha-me bloqueada em tudo depois de eu lhe contar sobre a Sofia, mulher que eu amava com uma força que nunca imaginei possível. Eu, Ana Silva, fiquei ali sentada no sofá do meu pequeno apartamento em Lisboa com o ecrã a brilhar no escuro e o peito apertado como se alguém me tivesse dado um soco. Tínhamos crescido juntas em Braga desde os 5 anos, partilhando segredos, brinquedos e sonhos de futuro numa cidade onde todos conheciam e onde a palavra família pesava mais que qualquer outra coisa. Maria era a irmã que eu nunca tive, a que me defendia na escola, que me ouvia chorar quando meu pai exigia notas perfeitas e a que planeava comigo viagens que nunca fazíamos. Quando conheci a Sofia há 6 meses num evento de advocacia em Lisboa, senti logo que algo mudara dentro de mim. Ela era advogada como eu, mas com uma luz diferente nos olhos, uma forma de sorrir que me fazia esquecer o peso do escritório e das expectativas que a minha família depositava em mim. Durante meses guardei o segredo, encontros escondidos, beijos roubados em parques à beira do Tejo e conversas até de madrugada que me faziam sentir viva pela primeira vez. Decidi contar primeiro à Maria porque ela sempre fora o meu porto seguro. Encontrámo-nos num café perto da sede de Braga num sábado de manhã e eu tremia tanto que quase derramei o café. Maria, tenho de te dizer uma coisa importante, comecei com a voz a falhar. Estou apaixonada por uma mulher. Chama-se Sofia e ela faz-me feliz como ninguém. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. O rosto dela mudou de surpresa para algo frio e distante, como se eu tivesse confessado um crime. Ana, isso não pode ser verdade, murmurou ela olhando para os lados como se alguém nos pudesse ouvir. A tua família vai destruir-te e a minha também. Não posso estar ao teu lado nisto. Levantei-me para abraçar, mas ela recuou como se eu fosse contagiosa. No dia seguinte todos os nossos chats estavam vazios e o número dela parecia como bloqueado. Passei as semanas seguintes a tentar ligar, a enviar mensagens por outros amigos, mas era como bater numa parede de pedra. A minha vida em Lisboa continuava, o escritório exigia relatórios, o meu pai telefonava de Braga a perguntar quando é que eu voltava para o Natal e a minha mãe comentava casualmente sobre uma boa rapariga para casar. Eu sorria pelo telefone e mentia que estava bem enquanto por dentro me sentia a afogar. Sofia tentava consolar-me, dá-lhe tempo, Ana, ela vai perceber, mas eu sabia que o tempo não ia apagar o olhar de rejeição que vi nos olhos da Maria. Uma noite sozinha no apartamento reli as nossas fotos antigas e chorei até não poder mais. Como é que a pessoa que me conhecia melhor do mundo podia virar-me as costas assim? O que eu não sabia era que aquele corte era apenas o começo de uma tempestade que ia arrastar tudo o que eu amava. Os meses passaram e o vazio deixado pela Maria cresceu como uma sombra que me seguia para todo lado. No escritório em Lisboa comecei a evitar as conversas de corredor com medo de que alguém notasse a minha tristeza e começasse a fazer perguntas. Sofia era o meu único refúgio, encontrávamo-nos aos fins de semana em casas de amigos ou em passeios discretos pela margem do Tejo, onde podíamos andar de mão dada sem medo. Ela era paciente, compreensiva e repetia que o amor que tínhamos valia qualquer sacrifício, mas eu sentia o peso da minha família como uma corda apertada à volta do pescoço. O meu pai tinha uma pequena empresa de vinhos em Braga e a reputação da família era tudo para ele. Uma Silva não se mete em escândalos, repetia ele sempre que via notícias de divórcios ou de gente que não seguia o caminho certo. A minha mãe telefonava todas as quartas e perguntava por que eu não levava ninguém para casa nas festas de família. Eu inventava desculpas vagas, até que um dia a minha irmã mais nova, Catarina, ligou com a voz estranha. Ana, Maria veio cá à casa ontem e disse coisas estranhas sobre ti. Que andas com uma mulher. É verdade? O meu coração parou. Tentei negar, mas a Catarina não era estúpida. O pai vai ter um ataque se souber, avisou ela antes de desligar. Na semana seguinte o meu pai apareceu em Lisboa sem avisar. Sentámo-nos num restaurante perto do escritório e ele foi direto ao assunto. A tua mãe ouviu rumores, Ana. Dizem que estás envolvida com uma rapariga. Isso é uma vergonha para a família toda. Pensa no que as pessoas vão dizer na empresa, no clube, no nosso bairro. Eu tentei explicar que era feliz, que a Sofia não era um capricho, mas ele ergueu a mão e o olhar dele era de pura decepção. Escolhe, Ana, ou a tua família ou essa loucura. Não há meio termos. Saí do restaurante a chorar e liguei à Sofia, que me abraçou durante horas sem dizer nada.
Decidi esconder tudo por mais algum tempo para proteger meu pai, que já tinha problemas de coração, e a empresa que começava a sofrer com a crise. Mas os rumores espalhavam-se como fogo. No escritório, um colega sussurrou que tinha ouvido algo sobre mim e de repente os convites para reuniões importantes começaram a diminuir. Perdi um caso importante porque o cliente preferia alguém mais tradicional. Sofia insistia que eu devia ser honesta, mas eu via o rosto do meu pai todas as noites e o medo paralisava-me. Uma tarde recebi uma mensagem anónima de um número desconhecido. A Maria fez bem em afastar-se. Não tragas vergonha para Braga. Soube imediatamente que era alguém da família ou do círculo deles. O corte com a Maria já não era só dela, era de toda a rede social que nos rodeava, e eu sentia-me cada vez mais sozinha no meio de uma cidade que devia ser o meu refúgio. A pressão tornou-se insustentável quando a minha mãe organizou um jantar de família em Braga para o aniversário do meu pai. Eu não podia faltar sem levantar mais suspeitas. Sofia ficou em Lisboa e eu conduzi sozinha as 3 horas de viagem com o coração aos saltos. A mesa estava posta como sempre com o vinho da nossa quinta e as conversas sobre casamentos e netos. A meio do jantar, a minha irmã Catarina deixou cair o garfo e olhou para mim. Ana, por que não nos apresentas a tua amiga especial? O silêncio caiu como uma pedra. O meu pai ficou branco, a minha mãe deixou escapar um soluço e eu senti o mundo girar. Tentei desviar o assunto, mas a Catarina continuou implacável. A Maria contou-me tudo há meses. Disse que tu eras diferente e que ela não queria fazer parte disso. A traição da minha própria irmã foi como uma facada. Ela tinha falado com a Maria e agora usava isso para me expor na frente de todos. O meu pai bateu com o punho na mesa e gritou que eu estava a destruir tudo o que ele construíra. Sai desta casa, Ana, e não voltes enquanto não voltares à razão. A minha mãe chorava baixinho e não me defendeu. Saí para a rua a tremer e liguei à Sofia, que me esperou acordada em Lisboa. Na viagem de volta chorei tanto que quase saí da estrada. No dia seguinte, no escritório, o meu chefe chamou-me à parte. Recebi um telefonema da tua família, Ana. Eles estão preocupados com a tua imagem. Talvez seja melhor tirares umas férias. Perdi o controle do meu próprio futuro. Decidi falar com a Maria uma última vez. Fui até Braga e esperei-a à porta da casa dela. Quando ela me viu, empalideceu. Vai-te embora, Ana, eu fiz o que tinha de fazer. Perguntei-lhe porquê e ela só disse para te proteger de ti mesma. Voltei para Lisboa destruída e contei tudo à Sofia. Ela segurou-me as mãos e disse: agora tens de escolher, Ana, ou vives a vida que eles querem ou vives a tua. Durante semanas evitei toda a gente, mas os telefonemas do meu pai pararam e a minha mãe enviava mensagens curtas cheias de culpa. A empresa da família começou a perder clientes e eu sabia que era por minha causa. O peso da culpa misturava-se com a raiva e eu passava noites sem dormir a questionar se o meu amor valia tanto sofrimento. O tempo não curou nada, pelo contrário, aprofundou as feridas. No escritório, a minha carreira estagnou completamente. Fui preterida numa promoção para uma colega mais apresentável e os olhares de pena dos colegas eram piores que insultos diretos. Sofia tentava manter-me de pé organizando pequenos jantares só para nós duas e lembrando-me que tínhamos uma à outra, mas eu via nos seus olhos a preocupação crescente. Um dia recebi uma carta da minha mãe escrita à mão. O teu pai teve uma angina forte ontem. Os médicos dizem que o stress não ajuda. Por favor, Ana, pensa na família. Chorei durante horas agarrada à carta. Sofia abraçou-me e disse: não podes carregar isso sozinha para sempre. Decidi ir a Braga sozinha mais uma vez, mas desta vez para tentar explicar. O meu pai mal me olhou e a minha mãe chorava em silêncio na cozinha. A minha irmã Catarina estava lá e pela primeira vez vi remorso nos seus olhos. Desculpa, Ana, eu tinha medo do que iam dizer de mim também. Outra traição disfarçada de medo. Saí de lá com a certeza de que a minha presença era tóxica para eles. De volta a Lisboa, comecei a escrever um artigo anónimo sobre identidade e pressão familiar que publiquei num blog pequeno. As reações foram mistas, mas uma mensagem anónima chamou-me a atenção: se continuares assim vais perder tudo. Soube que era da Maria.
A Sofia propôs que nos mudássemos para outra cidade, mas eu não queria fugir. O meu pai piorou e a empresa quase fechou. Eu sentia que cada dia que passava escondida era uma mentira que me consumia por dentro. Uma noite em que estávamos as duas no sofá, Sofia olhou-me nos olhos e disse: "Eu amo-te, Ana, mas não posso ver-te destruir-te assim." Aquelas palavras foram o empurrão de que eu precisava. Comecei a planear como contar a verdade publicamente sem destruir o pouco que restava da minha família. A decisão veio num dia de chuva forte em Lisboa. Eu estava sozinha no escritório vazio e escrevi uma carta aberta que enviei para um jornal local. Nela contava a minha história sem nomes, mas com detalhes suficientes para que a minha família soubesse que era eu. No dia seguinte o artigo saiu e o meu telemóvel explodiu de mensagens. A Sofia leu comigo e apertou-me a mão com força. "Agora é irreversível, Ana, mas eu estou aqui." O meu pai teve outra crise e foi hospitalizado. A minha mãe ligou-me aos gritos: "Como pudeste fazer isto a ele?" A minha irmã enviou uma mensagem curta: "Perdeste-nos para sempre." O escritório suspendeu-me temporariamente por prejuízo de imagem. Eu sentia o chão abrir-se debaixo dos pés, mas pela primeira vez sentia também uma estranha liberdade. Fui visitar o meu pai ao hospital, mas ele virou o rosto para a parede e não disse uma palavra. A minha mãe chorava ao lado da cama e sussurrou: "Tu escolheste ela em vez de nós." Saí dali com o coração partido, mas sem arrependimentos. A Sofia e eu começámos a viver abertamente. Mudámos-nos para um apartamento maior perto do rio e eu arranjei trabalho no escritório mais pequeno, mas onde ninguém me julgava. Os meses seguintes foram duros. Perdi contactos profissionais antigos e algumas amigas de infância bloquearam-me, tal como a Maria fizera. Mas ganhei algo que nunca tinha tido: paz interior. A Sofia propôs casamento discreto só com 2 testemunhas e eu aceitei. A cerimónia foi simples num jardim em Sintra, com o sol a brilhar e o mar ao fundo. Pela primeira vez senti que o meu amor não era um segredo vergonhoso. 3 anos depois, a minha vida tinha mudado completamente. Eu e a Sofia vivíamos numa casa pequena em Cascais com vista para o mar e eu trabalhava como consultora independente ajudando empresas a criar políticas de inclusão. O meu pai nunca mais falou comigo, mas a minha mãe enviava uma carta por ano no meu aniversário com notícias vagas. A empresa familiar recuperara, mas sem o meu nome. Eu aprendi a viver com vazio. Uma tarde de outono recebi uma mensagem inesperada: "Ana, sou eu, a Maria. Podemos falar?" Encontrámo-nos num café em Lisboa, longe de tudo. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, e a voz tremia quando começou a falar. "Eu cortei contigo porque estava apaixonada por ti há anos, Ana. Quando me contaste da Sofia, senti que perdia tudo. Tive medo do que a minha família ia dizer e por isso alertei a tua irmã sem pensar nas consequências. Depois o teu pai soube e eu senti-me culpada, mas não consegui voltar atrás. Perdi-te a ti e a mim mesma." Fiquei em choque, as lágrimas caíam sem controlo. Todos aqueles anos de dor tinham nascido do medo dela, do amor não confessado e da pressão que nós duas carregávamos desde crianças. Abracei-a e por um momento passado pareceu menos pesado. Voltámos a falar aos poucos, mas nada seria como antes. Hoje vivo com a Sofia e o nosso amor é calmo e forte. Perdi muito, mas ganhei-me a mim mesma. A pergunta que fica é esta: a felicidade pessoal justifica perder a família para sempre? Verdadeiro ou falso?